Queridos irmãos, amigos, participantes do projeto EBD em Síntese Podcast, estamos aqui reunidos para mais um comentário da lição, a lição de número 11, do dia 15 de março de 2026. Eu quero saudar todos os ouvintes com a paz do Senhor. Estamos reunidos mais uma vez com o pastor Aldo Dantas. Pai do Senhor, pastor Aldo. Pai do Senhor, pastor Hidro, Pai do Senhor, irmã Mildo, sempre um prazer e uma satisfação poder estar aqui compartilhando desse podcast. Pai do Senhor, irmã Mildo, estamos juntos mais uma vez. A paz do Senhor. Da mesma forma, estamos sempre alegres em poder participar deste trabalho para a edificação dos santos. Esse é um projeto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, coordenada pelo Departamento de Ensino, cujo o pastor diretor é o pastor Reinaldo Odilo e o nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, a quem todos nós saudamos e agradecemos por esse projeto, essa participação. Essa lição de número 11, ela tem como título O Pai e o Espírito Santo. O texto áureo está em Romanos, capítulo 8, versículo 14, que diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A verdade prática extraída desse versículo é: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Então, a leitura bíblica em classe, que nós não vamos fazer a leitura, está contida em dois textos da Bíblia, Romanos capítulo 8 e Gálatas capítulo 4, é o que vai embasar a nossa lição. E nós temos aqui uma introdução, né? A palavra-chave da nossa lição é filiação. Eu quero aqui oportunizar o pastor Aldo Irmamildo nessa introdução, para que a gente siga com o primeiro comentário. Pastor Aldo. Pastor Hidro, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo. A gente já vem estudando sobre ele, né, há 2 lições atrás. O Espírito Santo te capacita, e agora a relação Pai e Espírito Santo, ou seja, o que o Pai faz e onde está a ação do Espírito Santo nisso, que é uma realização do Pai por meio do Espírito Santo, né? Então a gente vê claramente a Trindade em ação. Então essa lição de hoje fala sobre isso, né? O entrosamento da obra realizada pelo Pai e com a presença e a participação também do Espírito Santo. Então a Trindade agindo conjuntamente para as pessoas da Trindade, agindo conjuntamente para a realização da obra da redenção. A título de introdução, irmão Mildo, a palavra-chave é filiação. Esta palavra é muito importante porque é justamente o que Deus opera através da salvação. Ele enviou o seu Filho para resgatar a humanidade e nos tornar também filhos, né? João 1, 12 e 13 fala que ele veio para o que era o seu, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não nascer da carne, na vontade do varão, mas de Deus. É Deus que opera, através do Espírito Santo, a regeneração, que foi já uma lição anterior que nós estudamos, né? E é através do novo nascimento que nos tornamos filhos de Deus. A renovação do Espírito feita através da palavra, da purificação, pela fé em Cristo Jesus. Então, nós temos aqui, a título de iniciar o comentário da nossa lição, esse primeiro tópico, que é o Espírito e as dádivas do Pai. Então, ele tem 3 subtópicos, e nesse primeiro subtópico, nós temos aí da escravidão à filiação. Então, nós temos nesse primeiro comentário uma transição entre um outro momento que vivíamos, quando estávamos debaixo da lei do pecado. Então, nesse tópico, fica claro para a gente que o crente, o salvo em Jesus, ele não vive mais sobre o espírito de escravidão, ou seja, que nos aprisionava quando nós vivíamos em delitos e pecados e não fazíamos a vontade de Deus, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, como diz Paulo lá em Efésios. Então, esse espírito de escravidão, ele é marcado justamente pela necessidade de uma libertação. E foi isso que Deus ele fez conosco. Ele nos libertou dessa escravidão e nos adotou como filhos, ou seja, nos libertando desse estágio de pecado e o medo e a punição que vivíamos outrora
pensando quando vivíamos em pecado. Embora nós estivéssemos debaixo da lei, e a lei ela fosse perfeita, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: o mandamento é justo, bom, a lei é perfeita, mas ela não tinha o poder de nos conduzir interiormente à vontade de Deus. Ela dizia o parâmetro, ela mostrava o caminho, mas ela não tinha poder de levar o ser humano a fazer o que era certo. Então, embora a lei fosse santa, ela não podia produzir a liberdade que o espírito de adoção pode produzir. Por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: aonde está o espírito, aí a liberdade. Ou seja, quando nós somos adotados por Deus, o Espírito Santo vem morar em mim, vem morar em nós, então, nesse momento, o crente, o cristão, ele recebe a verdadeira liberdade, que é a capacidade plena de decidir entre fazer ou não fazer, viver ou não viver. Ele tem a opção. Antes, o espírito de escravidão, o crente não tinha essa opção. Quantas vezes nós, professores, alunos que participamos da escola dominical, nos arrependíamos ou tínhamos remorso de certa atitude que fazíamos e jurávamos que não iríamos mais fazer. E no outro dia estávamos fazendo porque estávamos escravizados, né? Então, mesmo que a lei revelasse o pecado, ela não tinha o poder de conceder poder para vencer. Então, foi isso que o Senhor fez, sobre a graça, sobre o plano da salvação. Quando nós fomos adotados, o Senhor nos deu uma identidade em Cristo, e essa identidade nos libertou desse espírito de escravidão, nos deu a verdadeira liberdade e agora a capacidade de fazer a vontade de Deus, de seguir os mandamentos de Deus e de viver uma vida no Espírito Santo. Então, esse primeiro tópico entre da escravidão à filiação é essa transição entre um antigo momento que vivíamos, que éramos reféns da lei da escravidão, e agora estamos em outra lei, que é a lei do espírito e vida, ou seja, a lei da liberdade. Então, nós temos aí, irmã Milde, nesse segundo subtópico, da rebeldia ao filho legítimo. É verdade. Antes, vivia debaixo da servidão do pecado. E dessa servidão como a Bíblia que fala aqui no texto do que a gente está estudando hoje, nessa lição, que nós não podemos mais viver, ou não vivemos mais sob o domínio do espírito de escravidão, não é? Porque Cristo nos libertou através da fé, nós cremos, fomos justificados, santificados, regenerados, e após essa regeneração, aí vem a mudança de vida, né? Antes éramos espiritualmente rebeldes, porque eram levados até pela idolatria, feitiçaria e tantas coisas terríveis, né? Que o homem do pecado vive, como no próximo tópico que a gente vai falar, que corresponde a esse estado de espírito em que vivíamos. Nós agora recebemos não mais aquele espírito de escravidão, mas o espírito de adoção de filhos, porque quando o Senhor nos regenera, ele envia o seu espírito para estar dentro de nós, para habitar dentro de nós. E nesta condição, agora, libertos, somos transformados a cada dia, porque o espírito é o que fortalece, é o que santifica, é o que transforma, é o Espírito que nos guia, nos regenera, é o Espírito que nos conduz a viver uma vida diferente da vida pregressa, né? Da rebeldia, agora a filho legítimo, porque recebemos o Espírito de adoção, operado pelo Espírito Santo. Ele santifica o vaso, santifica o corpo, nós nos tornamos templo do seu Espírito e agora nós temos uma liberdade plena de comunhão com Deus, acesso através do sacrifício de Cristo, ele nos deu o acesso ao Pai, e pelo Espírito que veio de Deus e que é de Cristo, que está em nós, que habita em nós, nós podemos chamar o Pai de papai. É aquela expressão Abba, em aramaico, né? Que o próprio Jesus usou muitas vezes, quando se dirigia ao Pai. E nesse versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos,
pelo qual clamamos, Abba, Pai. Essa expressão Abba, para aqueles que ainda não conhecem, que são alunos da escola dominical, que se interessam pelo estudo da palavra, é uma expressão em aramaico, e que é uma expressão assim, de forma carinhosa, como a gente fala hoje, painho, paizinho, né? O Abba corresponde ao papai, porque o nome é pater ou pai, né? Mas quando a gente tem intimidade, fala papai, e assim foi que o Espírito Santo operou dentro do nosso coração, testificando que somos filhos, e temos essa liberdade de, diante de Deus, falarmos papai. Temos a confiança em entrarmos neste acesso que Cristo nos deu, de entrarmos na presença do Senhor, do Todo-Poderoso, e termos esta intimidade, o livre acesso, né? A presença do Senhor. Eu acho interessante esse versículo 5, aliás, o versículo de Efésios 2:18, que fala que todos nós bebemos do mesmo Espírito. É o Espírito de Deus que veio sobre nós, que é o Espírito de Cristo. Ele, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Foi assim que ele disse. E depois de santificados, nós recebemos esta participação da natureza divina, que nos santifica a cada dia e nos dá esta liberdade de filho de Deus, de andarmos agora na luz. O versículo 18 de Efésios 2:18 diz assim: porque ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O acesso ao Pai é dado pelo Espírito Santo. Que ambos, é dos ambos os povos, que ele está se referindo a judeus e gentios, que hoje é um só povo, que é a igreja, composta por todos aqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo e confessam como seu único e suficiente Salvador. Outro benefício do filho tornado legítimo é que ele se torna herdeiro. É interessante, né? Nós temos essa participação, essa intimidade com Deus, essa comunhão, porque também está escrito que nós fomos chamados para a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito na palavra. Ele nos chamou para esta comunhão, para andarmos em comunhão com Ele. Não vivermos mais na carne, mas andarmos no Espírito, dirigidos por Ele. Herdeiro de toda a riqueza, porque o filho adotivo, ele tem direito. Ele recebe o direito como filho legítimo. Foi isso que Deus fez conosco. Nós não éramos filhos, mas nos tornamos filhos por adoção. Nós estamos aqui em continuidade, no terceiro subtópico, das trevas à plenitude do Espírito, pastor Alves. Muito bem, pastor Ítalo, irmã Milde. Nesse tópico, né, das trevas à plenitude do Espírito, o que a gente enfatiza aqui? É que o próprio Deus é quem faz isso. Ele nos transporta, não é, da vida de trevas que a gente vivia, ou seja, da vida de pecado, a vida separada de Deus, dessa vida para uma vida para a luz. E quando isso acontece, a gente claramente percebe que é Deus quem faz isso, nos transportando das trevas para a luz. E como é que a gente sabe que não estamos mais nas trevas, que agora estamos na luz? Exatamente pela presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, a gente sente a presença do Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo está presente, como disse a irmã Milde, não é? Testificando com o nosso espírito que agora nós somos filhos de Deus, não é? Nos relacionando com Deus como Pai. Essa é uma prova de que nós não estamos vivendo mais nas trevas. Estamos vivendo agora na luz de Cristo Jesus. E quem fez isso? Foi Deus. Então, daí, não é, esse agir conjunto do Pai com o Espírito Santo. É o Pai que faz, nos dando o seu Espírito. Então, a presença do Espírito é uma prova de que o crente está na luz, de que o crente agora, né, ele desfruta dessa paternidade, que ele é filho de Deus, e isso é que nos dá a segurança e a certeza dessa comunhão, não mais com as trevas, mas a comunhão com Deus,
não é? Ele andava nas trevas, agora ele anda na luz. Ele andava na ignorância espiritual, mas agora ele sabe para onde vai. Por quê? Porque está vivendo em plena luz. Ele conhece o caminho para onde está indo. E o Espírito Santo é quem nos guia nesse caminho, nos conduz. Então, ele nos conduz e a gente tem plena confiança de que estamos no caminho certo, que estamos em direção ao reino celestial, né? E tudo isso nos conforta. E quem faz isso é a pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, nesse segundo tópico da lição, nós temos aí o Espírito nos guia na vontade do Pai. Ele é dividido em três partes. Os filhos são guiados pelo Espírito, o Espírito opera a mortificação da carne e o Espírito age conforme o plano de Deus. Então, nesse primeiro subtópico, os filhos são guiados pelo Espírito. É interessante que Paulo ele está nos trazendo aqui uma informação maravilhosa. Ele está dizendo que essa nova vida em Cristo, essa filiação, ela não, a evidência dela não é uma filiação nominal, não é porque dizemos que somos filhos de Deus, mas por uma marca interessante, que é que aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, não é apenas uma declaração de fé, mas é uma vida prática de submissão à orientação do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos 8,14. Né? O texto diz assim, eu vou ler aqui, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então ele está trazendo a filiação para essa evidência. Se você quer ver alguém que é filho de Deus, a condução do Espírito é clara na vida dela. Ela se submete à orientação do Espírito Santo. Então, é tanto que aqui o comentarista ele diz que esse verbo guiados, ele aponta um presente passivo, ou seja, indicando que os crentes são continuamente. Você não é guiado hoje, não foi guiado ontem, você foi guiado ontem, é guiado hoje, será guiado amanhã, e enquanto estiver vivo, será guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, o tempo é sempre presente. É tanto que ele usa uma referência aqui de João que eu acho interessante, que é a referência que João diz: vós recebestes a unção do santo, e a unção fica em vós, e não precisa que ninguém vos ensine. O que Pedro está dizendo não é que ele está desprezando os líderes humanos e os mestres, os pastores, os guias, até que Paulo, quando vai falar aos Efésios, ele fala que os ministérios são importantes para o aperfeiçoamento dos santos. Deus deu uns para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, então ele coloca o ministério como algo importante. Então, Pedro não está contrapondo o ministério. Ele está dizendo que essa unção, ou seja, o Espírito está implantado em nós e o Espírito tem a capacidade de nos conduzir diariamente na vontade de Deus, que foram as palavras de Jesus. Quando vier o Espírito da verdade, né, ele vos guiará em todas as coisas, que está aqui em João 16, versículo 13. Então, uma das ações diretas do Espírito Santo, nesse ser guiado, é que existe uma oposição do Espírito claro em relação às obras da carne. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele vai dizer, e estes opõem um ao outro para que façais o que quereis. Ou seja, o Espírito ele tem uma inimizade com a carne tem uma inimizade com o Espírito. Ou seja, cada um vai guiar para a inclinação. Quando Paulo volta aos Romanos e diz, a inclinação do Espírito é vida e paz, a inclinação do pecado é a morte. Então, essa inclinação, essa orientação, essa direção é uma ação direta do Espírito Santo na vida do salvo. Então, essa orientação, ela também não é forçada, não é que o Espírito Santo age como éramos escravos do pecado. Quando Paulo escreve outros textos lá em Efésios, ele diz que nós éramos escravos. Nós vivíamos mortos e fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, a gente não tinha opção. No caso, essa liderança, essa instrução, essa direção do Espírito Santo não é através da escravidão, mas no processo da regeneração e da santificação que ele nos dirige através de frutos dentro de nós, nos dirigindo para a vontade de Deus. Então, é isso que fica claro nesse subtópico. Os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, nós agora somos filhos e como filhos nós temos a direção do nosso Pai numa obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, nós temos aí o segundo subtópico, irmão Mildo, o Espírito opera a mortificação da carne.
lembrando que o Senhor prometeu que não nos deixaria órfãos, que estaria conosco para sempre, né? E ele é, pelo seu Espírito, que aponta a direção para andarmos no caminho da vida, no caminho que ele determinou para que nós andássemos nele. E a vontade do Senhor é a nossa santificação. Ele nos redimiu, nos tirou do pecado e nos deu do seu Espírito, depois que nos limpou, para que andássemos nele, vivêssemos nele. E aqui, o salvo, ele é capacitado pelo Espírito para vencer a carne. Então, recebemos de Deus o poder, a virtude para mortificar. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele se refere ao batismo, que é quando a gente se batiza, né? A gente é como que sepultado, quer dizer, nós estamos mortos para o pecado, mas ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Então, nessa ressurreição, nós vemos que é a operação do Espírito Santo na nossa vida, né? Que ele capacita o salvo para vencer a carne. Porém, o papel do crente não é passivo, devemos andar no Espírito, é o que está escrito em Gálatas 5,16. Se vivemos no Espírito, agora temos que andar no Espírito. E quem anda no Espírito não faz mais a vontade da carne. Porque, como já foi dito anteriormente, a carne, ela se inclina, ela se levanta contra o Espírito, e o Espírito é contra a carne, onde ele se opõe para que não façamos o que nós queiramos, mas, sob a orientação de Deus, vamos sempre fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que nos criou para uma nova vida e nos deu a promessa da herança divina. E em Efésios 4:22, o apóstolo, ele nos ensina a nos despir do velho homem. Esse capítulo 4, que é a parte de teologia prática para a vida de santificação, o apóstolo, ele recomenda sempre você fugir daquelas coisas passadas, deixar a mentira, a desonestidade, e tudo quanto for obra da carne, porque a obra da carne é conhecida, que é coisas que não agradam a Deus. A prostituição, a imundícia, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria e tantas coisas mais que não agradam ao Senhor, e nós temos que crucificar a nossa carne, não é? Com os seus feitos. E aqui em Efésios 4:22, eu acho interessante que a gente enfatize isso também para os nossos alunos na classe. Efésios 4:22 diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Antes andava no engano do pecado, mas hoje nós estamos na luz, então temos que andar como filhos da luz, glorificando a Deus nos nossos feitos. Aqui em Colossenses também fala do mesmo jeito, o Espírito de verdade, ele nos guia neste caminho de santificação. E Colossenses, 1 Tessalonicenses 4:3, também se refere à vontade de Deus, que é a nossa santificação. Então, a ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas também ele transforma, ele nos aperfeiçoa a cada dia, nos fortalece para fazermos a vontade do Senhor e vencermos o pecado, vivermos em contínua luta da mortificação do corpo, da carne, do pecado, né? Da inclinação para o mal, para nos inclinarmos na direção do Espírito Santo, guiados pelo Espírito, fortalecidos pelo Espírito, a fazermos sempre a vontade daquele que nos regenerou e nos deu essa promessa da herança eterna, da vida eterna. Sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, né? Nós temos agora o terceiro subtópico: o Espírito age conforme o plano do Pai, pastor Alves. Tudo bem, pastor Ítalo, irmã Milde, a gente ouviu, né, a explicação aqui dentro desse tópico maior, que é o Espírito nos guia na vontade do Pai, e eu entendo que esse é o tópico que mais mostra a relação da Trindade na obra da redenção, porque
Deus planejou a salvação humana, né? Deus planejou a salvação do homem e o Filho executou e o Espírito Santo aplicou essa obra em nós, né? Então, é tanto que no capítulo 4 de Gálatas, eu acho que é aqui onde tem a aplicação melhor desses três versículos, versículos 4, 5 e 6 do capítulo 4 de Gálatas, que diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, né? Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Deus enviou seu Filho a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Então, nesse mesmo texto, a gente vê Deus enviou seu Filho e Deus enviou o Espírito de seu Filho. Ora, Deus enviou seu Filho para realizar a obra da redenção. E Deus enviou o Espírito de seu Filho, como se dissesse assim, para realizar, né, para dar continuidade à obra do Filho. O Espírito de seu Filho, que foi aplicar essa redenção, essa obra em nossos corações, né? Então a gente estudou a lição, a obra do Filho, e o Espírito Santo faz essa aplicação dessa obra, nos tornando filhos de Deus. Tanto que o texto diz, não é? E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, o Espírito Santo, ele aplica esta obra aos nossos corações, dando continuidade, assim, à obra do Filho, né? Então, mas tudo isso planejado pelo Pai, ou seja, tanto o Filho quanto o Espírito Santo executando, agindo dentro da vontade do Pai. Então, a Trindade aqui, agindo conjuntamente no mesmo propósito de tornar o homem filho de Deus, de forma legítima, né? Através da obra do Filho e da aplicação da adoção de filhos através da pessoa do Espírito Santo. E a gente vê de forma maravilhosa a Trindade, de forma harmônica, né? Agindo em favor do ser humano. Glória a Deus. Então, nós caminhamos agora para o terceiro tópico da lição, que é a Trindade nos conduz à herança eterna. Nesse primeiro subtópico, com o título Herdeiros de Deus por Adoção, o comentarista está extraindo da lição o pensamento de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, de que a doutrina da herança é inseparável da doutrina da adoção. Ora, se eu entro na família de Deus, logo agora eu sou herdeiro de Deus. Se eu sou filho, eu tenho direito à herança. É isso que o texto está dizendo em Romanos capítulo 8, 17. O texto diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Paulo diz isso também lá em Timóteo, dizendo, se sofrermos com ele também reinaremos, né? É um texto correlato com o mesmo pensamento, ou seja, que o que é que uma família passa? Se você é de uma família, se a família está numa fase boa, você goza das benesses. Se ela está numa fase ruim, você padece as dificuldades, porque você é da família. Então, tudo que uma família passa, aquele membro da família vai passar. Então, a explicação paulina é muito clara. Ora, se agora eu fui adotado, se agora eu sou filho de Deus, eu sou logo herdeiro. Então, eu vou padecer as dificuldades da família e vou receber os benefícios de ser filho de Deus. E aqui, no caso, é uma herança. É que esse termo, no grego, herdeiros, kleronomos, é utilizado num contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do pai, que é o que acontece hoje no direito, né? Se você é herdeiro, você tem direito à herança, aos bens, é participante. Só que aqui é uma diferença. Na adoção, quando você tem uma família e você é filiado a ela, você não escolheu seu pai e sua mãe, você tem um direito natural. Na adoção, é um ato de graça. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nós não tínhamos direito a essa herança.
Nós não tínhamos nem direito à salvação, não é meritória. Foi um ato de graça divina. Ele escolheu nos salvar, ele escolheu nos adotar, e a herança que recebemos foi fruto somente da graça de Deus, né? Então, aqui você vê nessa doutrina, né, da herança divina, a obra trinitária perfeita. O pai planeja e garante a herança, o filho conquista a herança na cruz, e o Espírito Santo é a garantia dessa herança, ou seja, ele é o penhor, ele foi nos dado como penhor de uma salvação futura. A gente já goza, aleluia, dos benefícios agora, da paz que o Espírito Santo dá, dos dons que o Espírito Santo dá, da direção que o Espírito Santo dá, dessa essa certeza da salvação, dessa filiação que o Espírito Santo produz dentro de nós. Por isso que nós dizemos, somos salvos. Quando um crente diz que ele é salvo, ele não está dizendo isso como uma atitude meritória, ele está dizendo isso porque ele goza da presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo testifica do Espírito dele de que ele é filho de Deus. Então, essa herança inclui as bênçãos já recebidas, entre elas a salvação, a justificação e também as promessas futuras, como a vida eterna e a glorificação, que é o último estágio da salvação. A gente está no processo de santificação, mas um dia esse corpo abatido, corruptível, se revestirá de incorruptibilidade, né? Ele se revestirá de uma transformação. O nosso corpo será transformado. Então aí a gente vai gozar totalmente da salvação, mas a gente já goza dela hoje pelo penhor, pelo Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito. Segundo subtópico, irmã Amilde, co-herdeiros de Cristo por filiação. Como ele nos regenerou, nos transformou e enviou o seu Filho, né? Enviou o seu Espírito para habitar em nós. A consequência é que, se o Espírito Santo está em nós e somos guiados por ele, nos tornamos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Jesus disse acerca do Espírito Santo, que ele há de receber do que é meu. Tudo que é meu é do Pai. E o Espírito Santo há de receber também daquilo que é dele. Porque não são, é o mesmo Deus, né? É uma obra trinitária que acontece na vida da gente, e que Deus, pela sua, como está escrito, tem uma palavra bem interessante, que é o beneplácito, que é a boa vontade do Senhor, a sua graça, a sua misericórdia foi que nos alcançou. E nesse texto aqui, nós vemos também uma coisa interessante, é que esta herança que o Filho reparte conosco, ela também tem um processo para a gente tomar posse dela, né? Tem essa vida presente, que é cheia de provas, e a prova da nossa fé traz muitas aflições, e Pedro até diz que é necessário que, no tempo presente, você passe por essas aflições, porque a prova da nossa fé é uma coisa mais preciosa do que o ouro, porque nós vamos nos firmar cada vez mais nessa esperança da vida eterna, pelo poder do Espírito Santo, que habita em nós e que nos dirige. E o apóstolo São Paulo também, nesse mesmo capítulo que a gente está estudando, capítulo 8, ele diz que, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. São João também escrevendo na sua primeira carta, ele diz, nós nem sabemos o que havemos de ser. Eu sei que a coisa é muito grande, aquilo que Deus tem preparado para nós é maravilhosa. E Pedro, falando sobre esta herança, ele diz que é uma herança imarcessível, a esperança da vida eterna, ela não murcha, é uma certeza, porque é fiel àquele que nos prometeu. E ele que prometeu, ele é capaz de fazer todas essas coisas. E o propósito de Deus, de nos tornar uma família com Cristo, sendo Cristo um primogênito, é nos transformar conforme a imagem do seu Filho, que todos sejam santificados e cheguem à semelhança do seu Filho, andando na luz com ele, estando na luz, na plena comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito. O Espírito Santo, ele nos é dado para isso, para que a gente possa vencer o pecado e viver esta vida com esta esperança da herança eterna, da vida eterna. E temos que
focar sempre em Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E o apóstolo, a gente só vai até aí, né? Mas ele fala sobre o sofrimento. Ele tendo em vista, né, a glória futura, ele suportou a cruz, suportou as afrontas por por nossa causa, né, para nos remir. E Deus o elevou soberanamente, dando a ele um nome que é sobre todo nome. E assim o crente vive nesta condição de também olhando para Jesus, sofrendo as aflições, renunciando o pecado, renunciando a sua própria vontade, a vontade dos seus pensamentos, e sendo submisso ao Pai, como Jesus foi submisso, e foi até o fim, tomando a cruz e morrendo no nosso lugar. E se o Senhor morreu por nós, também temos, alguns têm até esse privilégio de morrer para glorificar o nome do Senhor, né? Para a glória do nome do Senhor. Não são todos que vão morrer por causa do nome de Jesus, mas Deus escolheu alguns também para dar a vida. Mas temos esta convicção em nós, ser fiel até a morte, e Ele nos dará a coroa da vida. É uma herança, é interessante, a herança que Deus tem prometido é uma herança eterna. Ela não é corruptível. Aqui, quando a gente recebe alguma coisa, os bens materiais, se você não fizer a manutenção, por exemplo, de uma casa, ela vai desmoronar, vem um cupim, come a madeira, né? Se desfaz. E tudo aqui é efêmero. Mas a herança que Deus tem prometido para os santos é uma herança eterna, guardada no céu para nós. É nesta esperança que nós vivemos, né? De termos uma herança gloriosa, incorruptível, incontaminável, que está guardada no céu para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, para ser co-herdeiros de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, porque hoje nós já participamos, como o pastor Ítalo já falou, nós já desfrutamos desta glória. O Espírito Santo em nós é para a manifestação da glória de Deus. E através dos dons, o Senhor manifesta a sua presença em nós. Quando anunciamos o Evangelho, e ele confirma com os seus dons, com os sinais, ele está mostrando que está conosco, não é? E nós estamos desfrutando da paz, da alegria, do gozo do Espírito Santo, e permanecendo de acordo com a sua vontade, ele opera em nós também o seu fruto. Então, nós temos aí, o pai administra o tempo da herança, pastor Alan. Muito bem. Nós temos visto que o Pai é ele que nos dá a herança. O Pai é quem nos dá a herança, uma herança incorruptível e eterna, né? Mas é o Espírito Santo que nos faz chegar até essa herança. Ele nos transporta das trevas, ele nos tira da escravidão do pecado, não é? É uma obra do Espírito Santo, ele nos dá a condição de filho, né? Porque nós nos tornamos filho quando recebemos o Espírito Santo, então a presença do Espírito Santo em nós é a certeza de que somos filhos, então, porque ele enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, nós nos tornamos filhos, ou seja, passamos a ser os herdeiros legítimos dessa herança, e ele nos guia a essa herança, não é? Ele nos guia a essa herança. Então, o Espírito Santo que age na nossa salvação, no novo nascimento, que nos torna filho de Deus, não é? Quando cremos em Jesus, ele também nos guia para essa herança. Mas quem determina o tempo dessa herança é Deus o Pai, não é? É Deus o Pai. Ele determinou a vinda do Filho, ele determinou quando o Espírito Santo viria aos nossos corações e ele vai determinar quando, né? Ele determina quando nós passamos a gozar dessa herança, desfrutar dessa herança. Então nós somos herdeiros, mas ainda não temos a administração dessa herança. Por quê? Porque isso está no tempo de Deus, né? No tempo de Deus. Então, temos a promessa, mas a gente tem a certeza de que ele realizará por sermos filhos, né? E nos dará
condição de administrarmos a herança que ele tem reservado para nós. Então, a pessoa do Espírito Santo, ela age juntamente com o Pai, não é? Também na herança, ou seja, um dá a herança e o outro nos faz chegar e tomar parte da herança dentro do tempo estabelecido por Deus. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui finalizando a nossa lição. E para as considerações finais, irmã Milde. Como estávamos falando naquele segundo subtópico desse tópico 3, o pastor falou aqui sobre a questão do tempo, né? Como está escrito lá em Eclesiastes 3:1, há tempo para todo o propósito, e quem administra é Deus, pelo seu Espírito Santo, o tempo em que cada um vai tomar posse desta herança. E uma coisa que eu gostaria de enfatizar também é que antes da coroa vem o sofrimento, vem a cruz. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, nós temos o Espírito Santo, que nos é dado pelo Pai, uma dádiva preciosa, maravilhosa, o selo, penhor da nossa herança, e que nos guia a tomar posse, né, da nossa herança como filhos adotivos, herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Glória a Deus. Pastor Aldo. Nós chegamos à conclusão de mais uma lição, e o que nós podemos perceber com isso é que a igreja, que somos nós, devemos ter plena consciência de que nós pertencemos a Deus, né? Somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, e nós estamos aqui para glorificar a Cristo em nosso viver. Assim como Cristo glorificou o Pai, devemos glorificar a Cristo em todo o nosso viver, que as pessoas possam ver Cristo em nós, e isso só é possível quando nós temos essa plena consciência que pertencemos a Deus e vivermos uma vida guiada pelo Espírito Santo. Graças a Deus, estamos aqui chegando ao fim de mais uma lição e agradeço a irmã Milda, agradeço o pastor Aldo, agradecemos a Deus pela nossa equipe juntos e pela oportunidade de estarmos aqui participando do comentário das lições. Então, você que nos assiste, amigo, ouvinte, professor, aluno, assembleano, que Deus nos dê uma outra oportunidade, segundo a vontade dele. Até a próxima. Pai do Senhor. A paz do Senhor, até a próxima. A paz do Senhor, até a próxima oportunidade que Deus nos conceder.